Bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos aqui falando sobre o nosso estudo, um resumo da Bíblia. Um resumo do Velho Testamento e o Novo Testamento, um estudo breve. Então, simplesmente para dar-te orientação para entender a tua Bíblia, é muito importante. Esta Bíblia é a palavra de Deus. Homens escreveram estas palavras dadas de Deus. Então, já falamos um pouco sobre a introdução e o livro de Gênesis. Vamos continuar hoje na página 8 com este segundo livro da Bíblia chamado Êxodo. Deve memorizar estes nomes destes livros da Bíblia. Deve saber onde é este livro no Velho Testamento, no Novo Testamento. Para ser esperto, é necessário saber bem a ferramenta da nossa tarefa é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ok, então devemos procurar entender esta palavra, o livro de Êxodo. Vou ler começando acima da página número 8, Êxodo. A palavra Êxodo significa partida ou saída. Então devemos entender isto. Está a falar sobre a saída de Israel do país de Egito. Lembra-te, falamos um pouco sobre Abraão no livro de Gênesis. Primeiro judeu, mas ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu, segundo a orientação de Deus, ele seguiu, ou pode ser, cumpriu o plano de Deus na vida dele. Então ele gerou filho. Isaac, filho prometido. Então, mas também este Isaac, mas outros filhos também, mas Isaac, Jacó. E Jacó, de Jacó surgiu veio todo o país de Israel. Mas depois de filho de José, filho de Jacó, vai ao Egito, também o resto foram ao Egito. Eles ficaram lá muitos anos, pode ser 400 anos. Né? Então, depois deste tempo, deste período, eles foram libertados da escravidão, pode ser escravidão. Hein? Eles foram escravos lá em Egito. No fim, pelo menos. Hein? Mas então, Deus libertou Israel de Egito para realmente direcionar ou para guiar Israel à terra prometida, chamada Canaã, ou Palestina. Então, mas esta libertação de Egito foi uma saída de todo o país. Milagre de Deus. Eles saíram. Mas vários detalhes. Não vamos falar muito sobre estes detalhes. Simplesmente quero dar-te orientação da Bíblia. Mas foi um grande milagre de Deus. Um país, muito povo saiu de Egito. Esta saída é chamada Êxodo. Deve entender isto. Hein? Vou continuar, mas historicamente este livro registra a partida dos filhos de Israel da escravidão como escravos no Egito. Historicamente, isto aconteceu. Espiritualmente, outra aplicação, outro entendimento deste livro, destas passagens no livro de Êxodo. Espiritualmente, este livro providencia ilustrações
excelentes da salvação do pecador, nós. A nossa salvação do seu pecado através do sangue, o sangue de Cristo, e as suas dificuldades subsequentes, ou para seguir, para obedecer a Deus na vida cristã. Ok. Então, pode ser espiritualmente ou devocionalmente, outra palavra. Estas palavras, estes versículos deste livro têm aplicação, mas não só o livro de Êxodo, mas é muito claro aqui no Êxodo, mas a Bíblia diz que todo o Velho Testamento foi dado para dar-nos exemplos. Elas não, há mais figuras de Cristo, há muitas figuras de Cristo no Velho Testamento, mas estas figuras não é Cristo. Mas agora nós podemos olhar atrás para a cruz, para ver, sim, Cristo morreu na cruz. Mas no Velho Testamento eles não entenderam isto. Simplesmente eles tinham promessa de Deus, mas também figuras, mas não foi claro daquele povo que Cristo morreria na cruz. Mas, então, todo o Velho Testamento tem dicas lá também, a maneira para viver, para ter fé, para obedecer a Deus. O problema por desobedecer a Deus, muitas, várias coisas lá no Velho Testamento são dadas a nós, por exemplos, para obedecer a Deus, para viver pela fé. Hein? Então, isso é espiritualmente, ou pode ser devocionalmente, para ter devoção com Deus. Este livro providencia ilustrações excelentes da salvação do pecador, do seu pecado através do sangue, e as suas dificuldades subsequentes para obedecer a Deus na vida cristã. Nosso exemplo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Hein? 1 Coríntios capítulo 10, vou ler versículo 6. A Bíblia diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como elas cobiçaram. Está a falar sobre este povo no deserto, hein? Israel. Romanos capítulo 15. Elas cobiçaram muitas coisas lá, mas elas não queriam andar e viver pela fé. Porque a nossa carne gosta de satisfazer a carne e não Deus. É necessário matar-nos, mas não fisicamente, espiritualmente. Mas outro ensinamento, mais exemplos deste Velho Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, exemplos foram dados a nós do Velho Testamento, no Velho Testamento, para viver pela fé, para dar-nos esperança, para conhecer Deus melhor. Por causa disto, fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, capítulo 17. Ok. Segundo 1 Coríntios, vou continuar por ler. Segundo 1 Coríntios 10, versículo 6, e Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, os acontecimentos nas vidas desses filhos de Israel estão registradas para nós, para ser figuras e ensinamentos. Então, tem interpretação histórica, interpretação espiritual, mas também interpretação doutrinal, ok? Doutrinariamente, hein?
que significa verdade principal. Principal. A verdade principal que Deus quer nos ver nesta passagem. Pode ser muitas aplicações espirituais ou devocionais, mas só doutrinal, ok? A verdade principal, ok? Doutrinariamente, que significa verdade principal, este livro registra muito acerca da pessoa de Jesus Cristo e acerca do modelo das coisas no céu. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: os quais servam de exemplo. Quais coisas? Estas coisas do tabernáculo, ou a tenda do Velho Testamento, que Deus deu instrução a Moisés para construir. Antes do templo, o templo é edifício, mas esta tenda, tabernáculo, é móvel para mover de um lugar a outro, segundo a orientação de Deus. Então, Deus Pai, lá no céu, deu instrução a Moisés para construir. Então, Hebreus capítulo 8, versículo 5 está a falar sobre isto. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito de Deus: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Está a ver, não? Deus deu esta instrução a Moisés. Então, ele fez segundo esta instrução. Vou ler novamente. Doutrinamente, que significa verdade principal, este livro registra muito acerca da pessoa de Jesus Cristo e acerca do módulo das coisas no céu. Já limos Hebreus capítulo 8, versículo 5. Através das detalhes interligadas e tipos encontrados no tabernáculo. Este livro também apresenta em símbolo um quadro doutrinário dos acontecimentos em volta do arrebatamento da igreja e do período da tribulação judaica. Mas somos libertados de Egito para entrar à terra prometida, ok? Mas também os judeus vão sofrer antes da segunda vinda de Cristo, como o povo de Israel, lá em Egito, naquela altura. Está a ver? Estas figuras, símbolos da nossa fé. Mas é difícil contar todos. É nossa responsabilidade para aprender a nossa Bíblia e procurar entender estas coisas. E vai, por continuar, vai entender mais. Vai. Ok. Então, Êxodo foi escrito por Moisés, como pode ser visto no título, Êxodo, a saída. Nos comentários deste livro, foi escrito por Moisés e no testemunho do próprio Cristo. Então vamos ler estas escrituras. Vamos ler primeiramente Êxodo capítulo 17. Êxodo 17 e versículo 14. Moisés, mas Deus é autor, mas Moisés escreveu. Hein? Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Essa é a batalha contra este Amaleque, uma figura da nossa carne, mas outro estudo.
Aqui, Deus está a falar com Moisés para escrever, para dar memória a Josué. Então, muitos anos depois, Josué está a ler. Lembra-me o que aconteceu lá. A fé dele foi encorajada por ler, mas não só Josué, outros também. As famílias em casa, o pai pode falar com os filhos. O nosso Deus, ele libertou-nos de Amaleque e outros. Faraó, de Egito, outras coisas. Estas histórias são dadas para crescer a nossa fé, para ajudar-nos a ter fé em Deus. Hein? São histórias verdadeiras. Simplesmente a nossa tendência é esquecer estas coisas. É verdade. Hein? Nós queremos seguir os nossos olhos. Não estou a ver Deus. Não, Deus é invisível. Não estou a ver casa, estou a ver condições, mercado, trabalho, outras coisas, mas não Deus. Então a nossa tendência é esquecer Deus, mas realmente ainda se lembrar Deus. Né? Ok, então vamos ler também Êxodo capítulo 24 e versículo 4. A Bíblia diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Ok, está a falar sobre, novamente, Moisés escreveu, mas vamos ler também a palavra de Cristo no livro de Marcos, no Novo Testamento, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 26, a Bíblia diz: E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça. Isso é Êxodo capítulo 4, não? Dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Mas Jesus chama este livro o livro de Moisés. Hein? Êxodo. Moisés escreveu, mas Deus é autor. Hein? Estamos a entender isto. Ok. Vamos continuar no meio da página número 8. Existem 7 grandes verdades espirituais delineadas no livro de Êxodo. A humanidade não salva é como um escravo na escravidão de um patrão violento. Ok, mas Israel estava lá, em Egito, como escravos. Faraó era grande chefe, mas muito duro também contra Israel. É como nós. Mas não todos no mundo, só os crentes do mundo. Os crentes aqui agora, mas o chefe deste mundo é Satanás, segundo a Bíblia. Ele é o príncipe dos poderes deste mundo. Ele quer crentes, ele quer derrubar os crentes. Sim, o diabo, ele quer destruir-te. Isso é o desejo dele. Mas o crente, vivendo fielmente aqui na terra, é como Israel lá abaixo de Faraó, lá em Egito, ok? Número 2. Tem que ter uma intervenção direta de Deus para libertar o escravo. Mas, naquela altura, Deus partiu, mas pragas veio sobre Egito. No fim, Faraó ele ficou frustrado e ele deixou Israel para sair. Mas então eles, depois de dar esta libertação a Israel, ele
ficou zangado novamente e começou a procurar destruir Israel novamente com exercício lá no deserto. Então, Israel ficou com o mar vermelho ao lado, atrás deles, e Faraó estava em frente. Então, Deus falou com Israel para olhar acima, para orar. E ele dividiu aquele mar vermelho. Eles, já falamos sobre isso, eles passaram através daquele mar vermelho na terra seca. Mas não o Faraó. Ele entrou e a água voltou. Ele foi destruído naquela altura. Mas a nossa libertação da escravidão do mundo do pecado é só possível pela intervenção de Deus por enviar o Filho dele para morrer na cruz no nosso lugar, para derramar o sangue dele, para pagar o preço. A nossa vida é o preço do nosso pecado, mas ele deu a vida dele no lugar de nós. É isto, é isto. A nossa salvação não é pelas boas obras. Deve tentar viver bem, mas isso não vai pagar o preço da tua salvação. Está a entender isto? Espero que sim. Número 3. Deus escolhe mensageiros para trazer esta mensagem de libertação. Naquela altura, Moisés, mas também Arão. Mas hoje é pregadores fiéis. Deus salvou-te por causa de amor. Ele ama-te bastante para morrer no teu lugar. Só você. Mas individualmente ele morreu por todos. Mas ele ama-te desta maneira. Então, mas ele não está aqui. Foi necessário ele morrer. Ele deu a responsabilidade de espalhar esta mensagem a nós. Um cristão que quer ficar em casa e só entrar à igreja no domingo para louvar. Eu já fiz o meu serviço para glorificar Deus. Não. Está a mentir. Deus quer todas as pessoas que vão confessar Cristo como eu sou cristão. Todas as pessoas devem anunciar este evangelho. Não só o pastor, mas muitas vezes o pastor não quer anunciar. Muitas vezes os pastores não são salvos. Eles querem aparecer bem perante o povo, mas perante Deus está a evangelizar ou não? Cuidado. Não brinca com Deus. Número 4. A redenção é sempre através do sangue e do poder de Deus. Entendemos isso. Lá em Egito, eles ofereceram este cordeiro real, cordeiro de Páscoa. Muitos cristãos querem dizer, hoje devemos celebrar Páscoa por matar cordeiro. Não! O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já foi morto. Sim, ele é nosso cordeiro de Páscoa. Não para celebrar um dia de ano, mas todos os dias. Todos os dias. Número 5. Não por existir compromisso com o mundo pelo redimido. Por ser salvo, uma pessoa é nova criatura, como o Espírito Santo de dentro. Um homem perdido sem Cristo não tem este Espírito Santo. É grande diferença. Eu sou criatura diferente. A Bíblia diz nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Não vamos ler. Mas eu sou nova criatura em Cristo por ser salvo. A Bíblia chama isto um novo nascimento. Então eu sou diferente do que o mundo. As pessoas sem Cristo. Mas eles querem. Eu quero todo mundo ser salvo e ser novas criaturas. Mas a pessoa que ainda não recebeu Cristo,
fica sem Cristo. Está a ver, não? É triste. Mas é uma separação. Então, os meus amigos agora. Mas eu vou falar como homem perdido porque eu vou tentar ganhar aquela pessoa. Mas eu não amo a coisa que ele ama. Ele ama as coisas do mundo, mas não eu. Eu amo as coisas de Deus. Está a ver, não? Grande diferença. Como Israel também, mas foi muito claro. Alguns do Egito saíram com Israel naquela altura por seguir as instruções de Deus. Mas ele fez separação. Os outros ficaram em Egito. Mas Israel passaram através o Mar Vermelho e foram separados daquele outro povo. Não deve seguir no mundo, não? Acesso, álcool, drogas, a maneira de viver deve ser uma mudança por receber Cristo. Não para ser salvo. Salvação é pela fé só, sem obras. Mas uma pessoa com Cristo vai querer agradar a Deus. É isto. É isto. Espero que está a evangelizar. Hein? Número 6. A redenção somente começa com uma vida de provas e testes. Então, Deus vai provar a tua fé. Realmente ele está a acreditar ou não? Ele sabe. Ok? Ele vai provar a tua fé. Cuidado. Número 7. Deus tem padrões de santidade que são absolutos e fixos. Ele é muito determinado. Ele tem determinação que você fica santo, puro perante Deus. Não para ser salvo. Não pode ser santo suficientemente para ser perfeito e entrar ao céu. É necessário ser perfeito para entrar ao céu, mas pode viver bem. Não para ganhar nada. Simplesmente porque é correto viver desta maneira. Outro quer dizer, a minha salvação não é feita pelas obras, então eu vou viver de qualquer maneira. Esta pessoa realmente tem fé. Cuidado, não vai ficar mais inteligente do que Deus, não. Precisa de encontrar-se com o nosso Salvador, o nosso Criador. Ok. Vou continuar, no meio desta página. Gênesis acaba com um homem morto e dentro de um caixão em Egito. Já falamos sobre isso. Adão foi criado no jardim, mas no fim daquele livro, achamos mais naquele caso, penso que era José, José, dentro daquele caixão, mas é uma figura, um símbolo do homem que tem morte. Lembra-te, morte entrou no mundo através de Adão, por causa do pecado de Adão. Ele não morreu fisicamente no dia do pecado, mas ele morreu espiritualmente e a morte física dele seguiu. Foi depois de muitos dias. Mas naquele dia de pecar, ele morreu espiritualmente. Nós nascemos vivos fisicamente, mas não espiritualmente. Então, este homem, dentro daquele caixão, no fim do livro de Gênesis, em figura de homem perdido, sem Cristo, sem esperança. É tristeza de morte, mas Deus não quer nos morrer. Vou ler novamente. Gênesis acaba com um homem morto e dentro de um caixão em Egito, mas Êxodo mostra-nos o plano de Deus para remir o homem deste morte. Então, Êxodo, o livro que segue Gênesis, mostra-nos esperança pelo Cordeiro
de Páscoa, mas não o cordeiro físico, o nosso cordeiro Cristo, mas era cordeiro físico, mas não animal, mas Cristo, Deus manifestado em carne, né? O cordeiro de Deus. Ok. Capítulos 1 a 4 tem Israel em Egito e a chamada de Moisés. Capítulos 5 a 11 tem Moisés diante de Faraó, e as pragas contra Egito. Capítulo 12 a 15 tem o Cordeiro de Páscoa e o Êxodo, que é a libertação de Israel da escravidão do Egito. Capítulo 15 a 31 tem o início das jornadas de Israel através do deserto e a aliança mosaica dada em Monte Sinai, que inclui a lei mosaica, os 10 mandamentos e as instruções para construir o tabernáculo. Já falamos um pouco sobre isto, mas Deus deu neste monte Sinai, a lei mosaica a Moisés, também os 10 mandamentos e estas instruções. Entendemos que os 10 mandamentos, pode ler comigo, hein? Entendemos que os 10 mandamentos foram dados para nos mostrar os nossos pecados. Então, outros querem dizer, Deus deu-nos os 10 mandamentos para obedecer a Deus para ser salvo. Não! É bom tentar obedecer os 10 mandamentos, ok? É bom, porque os 10 mandamentos mostram-nos a maneira para viver santa. Mas o propósito maior, principal destes 10 mandamentos é para mostrar-te e mostrar-me os nossos pecados. Por quê? Porque por reconhecer e ver o meu pecado, claramente vou reconhecer a minha necessidade de ter um Salvador. Porque eu não posso salvar-me. Eu não tenho este poder para dar vida novamente. Mas Cristo tem. Por ver e reconhecer o teu pecado, vai procurar o Salvador, Cristo. A única pessoa que pode salvar-te. Está a ver? Isto é o propósito dos 10 mandamentos. Não para mim viver bem para ser salvo. Não! Não pode ser. Eu não posso viver bem bastante para ser salvo. Não! Eu tenho pecado. Eu sou pecador. Eu tenho esta carne, esta natureza pecaminosa que quer desobedecer a Deus. Os 10 mandamentos mostram-nos. É como olhar no espelho. Estou a ver, Marco, ele é mau. É como isto. É necessário entender isto. Outros querem dizer, vamos viver bem para ser salvo. Não, não é possível. É necessário ser perfeito. Sem... vamos ler Tiago, capítulo 2. Hein? Tiago, capítulo 2. Versículo 10, a Bíblia diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vai reivindicar ser perfeito sem um pecado? E por confessar um só pecado, a Bíblia diz, você tem culpa de todos. Cuidado, Senhor soberbo. É necessário ter uma pessoa, Cristo. Mas estes 10 mandamentos são bons mandamentos. Mas eles não têm poder para salvar. Ok? Vou continuar por ler. Capítulo 32 tem a apostasia de Israel e os 10 mandamentos quebrados.
Moisés descendeu da montanha e eles estavam a desobedecer o primeiro mandamento naquele mesmo momento. Eles não passaram um ano, um mês, uma semana, um dia ou uma hora sem pecar. Eles quebraram aqueles 10 mandamentos imediatamente, como a descendência, pode ser, a descida de Moisés da montanha. Imediatamente. Está a ver? É triste. Mas está a mostrar-nos a nossa esperança está em Cristo só. Deixa a tua própria justiça. Eu vou ser boa pessoa para agradar a Deus. Não. É Cristo. Cristo é tudo. Eu sou nada. Capítulo 33 e 34 tem Moisés na montanha novamente. 40 dias e 40 noites é um número da prova a receber a lei de novo. Foi necessário receber esta lei a segunda vez. É isto. Foi graça de Deus. Capítulos 35 a 40 tem a constituição do tabernáculo e o estabelecimento do sacerdócio levítico. Ok? Está a ver, hein? Mas isso é o livro de Êxodo. Vamos continuar na página 9. Há uma mapa aqui que mostra mais duas coisas. Da cidade em Egito, Ramsés. Eles podiam ir diretamente a Canaã, na terra prometida, mas isso não era segundo o desejo de Deus. Eles, no lugar disto, eles viajaram abaixo, a direção do sul, para passar através do Mar Vermelho, este grande milagre de Deus. Deus queria mostrar o poder dele e cumprir esta figura da nossa salvação por passar através desta água. É como o batismo, não é? A Bíblia chama esta passagem, 1 Coríntios capítulo 10, chama esta passagem um batismo. Vamos ler, não é? 1 Coríntios capítulo 10. Vou ler versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar vermelho, com Moisés, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É uma figura de batismo. Mas também, nós devemos ser batizados depois da nossa salvação. É o primeiro passo de obediência depois da salvação, mas não para ser salvo. Batismo não salva nenhuma pessoa, não! Sempre estou a dizer, uma pessoa que entra na água como descrente, vai sair como descrente. Uma pessoa que entra como crente, vai sair como crente, porque crença é uma coisa de dentro, uma coisa espiritual, uma que está espiritual, não físico. Fé em Deus é uma coisa de dentro. Está a ver? Uma coisa física, espiritual. Então, mas o nosso batismo é uma figura disto. Só isto. Para mostrar a nossa fé. Mas não só isto. Mas outro estudo. Nós estamos aqui na terra. Deus está lá no terceiro céu, a Bíblia diz. O terceiro céu é separado da terra pela água. Estamos num espaço aqui, mas para alcançar Deus é necessário atravessar através água. Isso vai acontecer com a voz de Deus. Né? Ele vai libertar-nos e levar-nos acima com Ele através da água. Mas outro ensinamento. Estou a dar-te apetite para aprender mais. Hein?
Mas este mapa, eles passaram através do Mar Vermelho, eles foram ao Monte Sinai para receber esta lei de Deus, que Moisés recebeu lá naquela montanha. Então, depois disso, eles viajaram a Cádiz. Vamos aprender mais. Deve ser 11 dias para fazer aquela viagem, mas por ver, por olhar este mapa, eles andaram errantemente no deserto 40 anos. Mas outro estudo, vamos falar mais sobre este assunto no livro de Números. Mas 40 anos lá, muito tempo, é triste, mas isso é o Êxodo de Israel, o livro de Êxodo. Vamos continuar com o livro de Levítico. Vou ler no meio da página 9. A palavra Levítico tem a sua raiz na palavra Levi. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Mas entende que Abraão tinha mais vários filhos, mas 2 filhos maiores, Ismael e Isaac. Mas Ismael era filho segundo a vontade da carne. Abraão estava a tentar resolver a situação dele pela sua própria força sem confiar em Deus. Mas Ismael foi rejeitado por causa disto, mas Isaac era filho prometido. Ok? Então, Abraão e Isaac, depois de Isaac, ele tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas Jacó recebeu as promessas de Deus. Então, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó tinha 12 filhos, que tornaram-se os filhos, as tribos de Israel. Mas Deus reservou Levi para esta tribo sacerdotal. Então, por escolher Levi, ele deu outro tribo a Israel, mas José, filho de Jacó, tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Estes 2 tornaram-se tribos, ok? Para ficar com 12, mas Deus reservou, ou ele guardou Levi para ser tribo sacerdotal. Isso pertence só a Israel, não a nós. Isso é para o país de Israel naquela altura. Então, vou continuar por ler, mas vou começar novamente no início. A palavra Levítico tem a sua raiz na palavra Levi. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Por isso podemos ver que Levítico é principalmente uma coleção de instruções a respeito dos vários detalhes do sacerdócio. O tema principal do livro é a grande exigência de Deus acerca de santidade e a sua provisão para obter esta santidade. Mas é a maneira para alcançar Deus, ok? Mas para ser salvo é necessário ter sacrifício de Cristo. Mas algumas destas ofertas foram figuras de Cristo, mas outros também para mostrar-nos a maneira para ficar com Deus depois da salvação é desenvolver o nosso relacionamento com Deus por confessar os nossos pecados e arrepender dos nossos pecados. Mas no Velho Testamento, este arrependimento foi feito pelas ofertas.
reais. Mas novamente, este sacerdócio levítico não pertence a cristãos. Foi dado por exemplos. Só isto. E Cristo cumpriu. Mas a palavra santo aparece 90 vezes neste livro e cada sacrifício, cada ordem e cada ato no livro tem a santidade de Deus em mente. O propósito para mostrar Deus é santo, também Ele quer nós ser santos. Ok? Está a ver, hein? Vou continuar por ler. Levítico está cheio de símbolos e figuras que são explicadas mais detalhadamente no Novo Testamento, tal como Êxodo registra tais acontecimentos como o Cordeiro Pascal, de Páscoa, e a rocha no deserto, símbolos de Cristo. Levítico tem esses símbolos e figuras em abundância, como o tabernáculo, cada sacrifício, festa e lei, providenciando de alguma forma um módulo ou um tipo de coisas que virão no Novo Testamento. Para mencionar detalhadamente tudo isto é para além do alcance destas lições, mas também regra sobre a regra tem mais detalhes do que este estudo breve, mas alguns das mais importantes irão ser mencionados como os nossos alunos a serem encorajados a estudar as outros por eles próprios. Então, por alcançar mais informação no estudo, regra sobre a regra, mas outro assunto, vou continuar. De todos os livros da Bíblia, Levítico tem a maior percentagem de material onde Deus é quem realmente está a falar, com Moisés. Cada capítulo apresenta Deus na realidade a falar a Moisés e a dar-lhe as ordens em que está. Está a ver? Ele deu a Moisés, ele deu ao povo de Israel. Estas leis pertencem a Israel. O autor deste livro, do ponto de vista humano, claramente foi Moisés, mas realmente era Deus. Já falamos sobre este assunto. Isto é evidente. Não, página 10, não só no título, mas se Mateus 8, 2 a 4 é comparado com Levítico 14, 2 a 4, Jesus claramente identifica Moisés como o seu autor. Então, vamos ler brevemente Mateus capítulo 8 e versículo 2 a 4. A Bíblia diz: E eis que veio um leproso e o adorou Cristo, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai mostra-te, ao sacerdote. Isso é antes da morte de Cristo. Israel, abaixo da lei mosaica. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Esta não pertence a nós, mas ele disse que a oferta que Moisés determinou. Mas realmente era Deus, mas Moisés escreveu. Vamos ler Levítico, capítulo 14, que fala sobre estes detalhes. Vou começar a ler versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés. O Senhor está a falar, dizendo: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mas isso é segundo a lei judaica. Muitos detalhes, mas isto
Não é necessário procurar entender isto, mas só para mostrar-te mais sobre Cristo. Porque estas leis não pertencem a nós, mas são figuras para ajudar a nossa fé ser mais rica. É isto. Por entender os detalhes de Cristo e outras coisas. Mas esta lei mosaica é complicada. Hein? Mas não pertence a cristão. Está a ver, hein? Então, mas entramos um pouco sobre este livro de